Tá voando, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar aqui o nosso assunto sobre Antártida, né? Então, vamos continuar ainda nos polos e vamos focar um pouquinho aí mais nessa questão ambiental, né? Por que a Antártida foi tão evidenciada aqui nesse capítulo, né? Então, vamos lá. Vamos só fazer uma comparação antes de iniciar a Antártida. No Ártico, por exemplo, lembra que eu falei com vocês? Já há uma presença, né, por conta da proximidade dos territórios de outros países, tem a presença de sociedades, então é uma região que há muitos anos ela já tem aí a exploração dos seus recursos, né? Principalmente recursos minerais. Quando nós falamos ali o Alasca, por que os Estados Unidos tinham tanto interesse, né, nessa região que pertencia não ao Canadá e sim à Rússia, né? Não só por um interesse de tirar a Rússia, né, do território americano, mas também porque é uma região que tem a presença de minerais preciosos, como por exemplo o ouro e o petróleo, né? Então já dá pra gente entender mais ou menos o porquê que na Antártida vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos iniciar aqui o nosso assunto sobre a Antártida. Então já começo aqui colocando a Antártida com uma série de bandeiras aqui, né? Então, o que acontece? A Antártida é um território de todos, como eu já comentei no vídeo anterior. Por quê? Vários países possuem interesse na região. Só que, como eu já tinha dito para vocês, é uma região que não é ocupada. Se ela não é ocupada, ela não é de ninguém. Então, há um interesse muito forte em vários países em poder ocupar essa região. Só que é uma região, como nós já falamos, né, no vídeo anterior, que o clima, apesar de rígido, de intenso, é um clima muito delicado e vai interferir diretamente no nosso modo de vida, né? Então, nós tivemos uma reunião em Washington, tá? Que tivemos aí o tratado, originou, né, o Tratado da Antártida, onde esses países eles assinaram, dizendo que ele não pertenceria a ninguém e que ficou em vigor basicamente até 1961. E depois vieram algumas outras mudanças, né, nesse tratado. Mas a primeira ideia é de que ele vai pertencer a todos os países. Como assim, né? Então, vamos lá. Bem, então esse tratado ele foi assinado e vai ficar em vigência até 2041, né? Foi prorrogado até essa data. Bem, uma das principais ideias, né, que foi assinada aí nesse tratado é que ele vai estabelecer uma série de critérios para ocupação. Bem, as pessoas vão ficar lá, né, os países vão manter bases científicas. Só que essas bases científicas, elas vão estar diretamente relacionadas a pesquisas, tá? Então, essas pesquisas científicas, não assim para exploração, para, como é que eu vou dizer? Para recursos minerais, para você ter uma obtenção de troca, de ganho, de lucro. Não, apenas para fins científicos. O que acontece, quais são os minerais que existem, por que existem, se tem algum fóssil, se tem alguma coisa preservada, né? Também não podem ocorrer nenhum teste de fim nuclear, tá? Então, nenhuma pesquisa nuclear pode acontecer no território para não gerar nenhum impacto, até porque é uma região ali muito sensível, né? Então, dificilmente se recuperaria aí para um outro teste, traria contaminação, tem várias bases científicas na região, então por isso não pode, tá bom? Então, vários países eles assinaram esse tratado, tá? Mas então, não apenas o Tratado da Antártida. É interessante a gente também entender que teve um outro tratado que foi assinado durante o Protocolo de Madrid, que vem assegurar essa segurança de exploração científica, né? Vem assegurar como bem um patrimônio da humanidade a Antártida e que precisa ser preservada, estudada, entendida e divulgada. Tá? Únicas atividades econômicas assim, que podem ser desenvolvidas e têm se desenvolvido nos últimos anos é o ecoturismo, mesmo assim com muita restrição.
até porque é uma região de difícil acesso, né? O clima é muito intenso, então nem todas as pessoas têm essa facilidade, tá bom? De poder fazer um turismo na região. Seguindo aqui com o nosso tema Antártida, e como eu disse para vocês, né, o Brasil ele também é um desses países que fazem parte dessa exploração científica na Antártida. E aqui nós temos a estação Comandante Ferraz, aqui é a primeira estação, tá? Ela é mantida pelo Exército Brasileiro. E aí nós temos várias pesquisas científicas, reunião assim, de alguns pesquisadores de universidades com o Exército, né? Até mesmo pelo Exército, que passam. Gente, é importante lembrar que esses cientistas não ficam lá o ano inteiro não, tá? Eles ficam uma determinada época do ano, depois troca-se, né? Vem alguns cientistas, outros ficam. Outra coisa muito interessante, e a gente vale lembrar, é que há uma cooperação mútua, né? Então, é estimulada por esse tratado, tanto o de Madrid quanto também o da Antártida, que exista uma cooperação entre os estados, né? Ou seja, entre os países que mantêm essa base científica, que haja uma cooperação, trocas de informações, porque é muito importante, principalmente porque tem muitas pesquisas ligadas ao clima, né? Então, porque é uma região muito sensível, como vocês podem ver aqui na imagem abaixo, né, que eu coloquei aqui para vocês, mostra ali o degelo. É uma região que tem sofrido muito com o famoso aquecimento global. Gente, então o aquecimento global, ele vem ser, né, um aumento nas temperaturas locais. Então significa que a cada ano a gente tem uma menor formação de gelo. Demora, né, para ter aquele congelamento que eu falei lá no primeiro vídeo para vocês, que amplia o território. E cada vez mais cedo ocorre o degelo, né? Então, olha só, demora a formar o gelo e derrete rápido. Então esse território ele está tendo perdas, né? Então algumas outras regiões que não eram acessíveis há nem tanto tempo, assim, vamos botar uma década, né? Que em 10 anos a gente já tem uma mudança bem sensível, bem visível no clima. E nós temos essas geleiras que estão derretendo, né? E estão colocando mais água doce no oceano, o que pode mudar ali a salinidade, mudar a temperatura das correntes marinhas, desencadear uma série de eventos climáticos, tá? Então a gente ainda não conhece exatamente o que pode acontecer, mas a gente já tem estudos para prever o que pode acontecer, o que pode ser feito para que não aconteçam esses impactos negativos, tá bom? Pelo menos minimizar esses impactos. Tá? E ali eu coloquei, né, uma figura ao lado, ilustrando bem essa ideia do aquecimento global, é que várias espécies elas ficam comprometidas com relação ao avanço do aquecimento global. A diminuição da camada de gelo, tudo bem que aqui é do Polo Norte, tá, gente? Não é da Antártida, como vocês podem observar, mas eu acho essa imagem assim muito... além de apelativa, ela ilustra muito bem a situação, tá? Na região da Antártida, a gente não tem tanta presença de animais grandes como no norte, né? Mas na região da calota polar norte, a gente também percebe o mesmo problema, tá? Por isso que eu falei, é importante a gente entender que os dois têm um pouquinho da mesma dinâmica, tá? Porque os dois são polo, tanto a Antártida quanto o Ártico. E os dois sofrem pelo aquecimento global. Então, lá e é cíclico, né? Estamos dentro de uma mesma esfera. Então, o que está acontecendo aqui, nessa região do Equador, numa região distante do polo, pode sim e afeta a região polar. Então, a gente tem essa diminuição do gelo. Então, espécies que precisam caminhar cada vez mais para conseguir seus alimentos. Então, as próprias espécies elas começam a entrar também em extinção, porque não conseguem mais manter a sua vida, né? O seu habitat está sendo completamente mexido, tá? Então, é importante a gente ver a Antártida, né, como um todo, como uma área de impacto, né, que está dizendo para a gente que as nossas atividades
cotidianas, né, o nosso modo de vida, que hoje é um modo de vida voltado para o consumo. Hoje nós consumimos muito mais do que necessitamos, então é importante que a gente pare e pense, porque todos estamos inseridos aqui dentro desse mesmo panorama, né? Então, assim, as nossas indústrias, não sei se todos sabem, mas existe aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o selo verde, que é a indústria que minimiza os seus impactos ambientais, ela ganha esse selo e ganha uma série de benefícios, descontos, porque está ajudando o meio ambiente. Então, assim, é possível, né, a gente minimizar os impactos, só que a gente precisa de uma colaboração toda, tá? De todas as nações. E assim, é uma região, né, falando aí do consumismo, que tem essas reservas minerais, tem essas reservas que a gente já conseguiram, né, por sondagem, por pesquisa, por procura. Então já percebeu-se que tem pedras preciosas, né, e metais preciosos como o ouro. Já tem estudos que mostram que tem sim a presença de petróleo. Então é uma região explorável, né, economicamente, mas que há uma cooperação, por enquanto até 2041, de que não vai haver essa exploração econômica, tá? Então explora-se sim para pesquisa, mas não economicamente, até porque pode ser muito desastroso. Uma perfuração de um poço de petróleo nessa região pode impactar aí em vazamento e você ainda perde o recurso, né? Então, o vazamento de petróleo nessa região, a gente tem aí, por exemplo, espécies como baleias, crio, que podem ficar comprometidas, né, por conta desse excesso. E, aliás, a baleia já está aí, né, muitas espécies nessa lista de extinção, infelizmente. E aí, um dos motivos a mais, né, de preservar o meio ambiente, tá? Voltando aqui que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, essa aqui é a nova, tá? Estação Comandante Ferraz. Por que a nova, gente? A primeira aqui em container, né? Tem até a bandeirinha aqui do Brasil pintada. A segunda, vocês podem ver que tem um grau de tecnologia um pouco maior. É que aconteceu um incêndio, né? Então, se não me engano, um dos militares que estava de serviço, acho que ele esqueceu de ver a parte do aquecimento, aí acho que o aquecedor ficou muito forte, pegou fogo, e aí, né, gerou um incêndio na estação, comprometeu a parte de aquecimento da estação. Então por isso que muitos tiveram que voltar, destruiu uma parte de acervo de pesquisas, e aí precisou, né, tirar esses pesquisadores de lá, construir, né, juntar verba para poder construir, e aí construir uma nova estação para manter essas pesquisas, tá? E o Brasil, ele é um dos signatários, então ele precisa assim, se manter, tá? Então precisa manter essa base desenvolvendo pesquisas na região, tá bom? Então, terminamos por aqui o nosso assunto sobre Antártida. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar também, tá legal? E aí, deem uma lida no livro de vocês, tá? Tanto do vídeo anterior quanto esse vídeo, que falam lá do livro 1. Então não deixem de assistir, não deixem de anotar as dúvidas, fazerem os exercícios, e tendo dúvida, mais uma vez, perguntem, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.